Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 14 de abril de 2019, às 8h30 da noite, eu quero conversar com vocês sobre medicina integrativa. É uma forma de fazer medicina que não é reconhecida como especialidade médica no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, por mais que seja reconhecida como tal em vários países do mundo, mas é uma forma de conhecimento, é uma área de conhecimento de valor reconhecido, tá? Teoria e prática, e que é utilizada por vários médicos, inclusive eu, e que eu acho importante conversar sobre ela com vocês. Como eu já disse, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e você pode encontrar mais sobre medicina integrativa no icaro.med.br/medicina-integrativa e no icaro.med.br/Hipócrates, com HI, tá bom? E a base para a saúde, seguindo os preceitos da medicina integrativa, está no icaro.med.br/saúde, tá bom? Agora que muitas pessoas já entraram nessa live, eu gostaria de desejar boa noite para todos e começar o assunto. É o seguinte, o que é, afinal, medicina integrativa? Medicina é a arte de diagnosticar, tratar e curar quando possível. Dentro de tratamento tem melhoria, tá? E tem a cura quando possível. Integração significa o quê? Significa você agregar algo a um conjunto. Então, algo que já existe, quando você integra coisas àquele conjunto, quando você adiciona coisas àquele conjunto, né, visando melhorar o conjunto, você fez uma integração positiva. Então, medicina integrativa, por definição de dicionário, é você agregar vários conhecimentos disponíveis, sejam eles conhecimentos aceitos pela medicina como oficiais, sejam conhecimentos não aceitos como oficiais, mas respaldados cientificamente e que tenham valor em diagnosticar, tratar e curar quando possível em benefício do paciente. Pronto. Isso é a definição de medicina integrativa. Agora, o que é medicina integrativa de acordo com os bons praticantes de medicina integrativa no mundo? É você cuidar de corpo, mente, espírito e relações sociais em medicina, visando diagnosticar melhor, tratar e, quando possível, curar o paciente. É isso que é medicina integrativa. Então, quando um médico ele usa vitamina C para um paciente que está com a sua gripe, indica alguns chás para o paciente, indica repouso, pegar sol, exercícios leves, alimentação leve, para poder fortalecer o sistema imunológico, ele está associando a alopatia, né, que é os remédios e as substâncias que visem antagonizar, curar os sintomas, com conhecimentos integrativos, conhecimentos que vão além, visando ajudar o paciente a viver melhor, a tratar melhor essa gripe, no caso, né, que eu falei, no resfriado, ou curar quando possível. Graças a Deus, a maior parte das gripes e resfriados é curável. Você entendeu? Então, por mais que muitos médicos não reconheçam medicina integrativa como se fosse uma coisa que não existe, né, então não reconhecem, ou falem mal de medicina integrativa porque algumas pessoas usam como um rótulo comercial para poder dizer que fazem algo diferente, para poder vender consulta, para poder ganhar seguidores, para poder dizer que o que fazem em consultório é mais natural. Medicina integrativa não pode ser taxada como uma coisa negativa só porque algumas pessoas usam o rótulo indevidamente. Então, a medicina integrativa, ela visa abordar o paciente em consultório focando não só em quais substâncias prescrever ou indicar para aquele paciente, quais cirurgias, quais tratamentos específicos. Visa também investigar qual a influência que estados mentais do paciente, estados até espirituais do paciente, suas crenças, como ele está com Deus ou com alguma espiritualidade maior e tudo,
e como estão suas relações sociais, como é que tudo isso pode estar afetando positiva ou negativamente a saúde do paciente. É isso que é medicina integrativa. Então, vamos partir para algumas coisas. Eu fui pesquisar no site do Conselho Federal de Medicina, que é o Portal Médico, portal.cfm.org.br, tá? Fui buscar medicina integrativa. Não existe nenhuma resolução ou parecer, ou no Código de Ética Médica, nenhuma proibição da prática de medicina integrativa por nenhum médico no território brasileiro. O que não se pode é falar que você é especialista em medicina integrativa. O médico não pode falar. Por mais que muitas vezes, quando a gente dá entrevista, quando a gente fala com a comunidade em geral leiga, as pessoas gostam de dizer o fulano, a fulana é especialista em medicina integrativa, querendo dizer que aquele médico, aquela médica tem expertise no tema, tá? Tem conhecimento e pratica. Mas o médico não pode dizer que ele é especialista em medicina integrativa ou anunciar que faça isso sem explicar claramente, como eu estou explicando, que não é uma especialidade médica, que tenha residência médica, tá? Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas não há nenhuma proibição pelo Conselho Federal de Medicina. Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal de 2008 a 2013 e nem na época nem agora há qualquer proibição para a prática dos preceitos da medicina integrativa. Tanto não há que ela é praticada e ensinada em várias faculdades do mundo, no Brasil ainda não, infelizmente, tá? Tem várias pós-graduações dela, inclusive no Brasil e no mundo, e ela tem valor reconhecido. Então, a medicina integrativa, ela traz conhecimentos que são importantes sim, e eu acredito que seja a prática de medicina que já se usava no passado, claro que agora com cada vez mais tecnologia e avanços, né, da civilização, é a medicina do futuro pelos diferenciais que eu vou falar para vocês. Então não há proibição nenhuma do médico de praticar medicina integrativa, desde que ele deixe claro que não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Infelizmente, eu espero que seja reconhecida como área de atuação ou estratégia de valor, sabe? Como a ortomolecular é reconhecida como uma prática de valor médico, né, por resolução específica. Não há nada no site do Conselho Federal de Medicina falando sobre medicina integrativa, tá bom? E quando você vai para a internet buscar o que é medicina integrativa, você tem várias definições que são incompletas, mas que ajudam qualquer pessoa a entender qual é o espírito de praticar medicina integrativa. Então, eu vou pegar os 10 primeiros achados que eu vi aqui na internet, tá? O primeiro site fala que medicina integrativa é um ramo da medicina que envolve as terapias complementares e olha o paciente de forma holística. O que significa isso? Isso é uma parte da verdade do que a medicina integrativa faz. Na medicina integrativa, a gente procura em consultas longas, detalhadas, abordar o paciente como um todo. Que todo é esse? Corpo, mas também mente, espírito e relações sociais, porque tudo isso pode afetar a saúde do paciente, positiva ou negativamente. Tudo isso pode causar ou agravar sintomas e doenças no paciente, tá? E envolve terapias complementares, como assim? Qualquer tipo de terapia ou de forma diagnóstica que tenha estudos científicos reconhecendo a sua eficácia, mesmo que não reconhecidas oficialmente, tá? É medicina integrativa, tá bom? Então, o médico que pratica medicina integrativa, profissionais de saúde não médicos praticam saúde integrativa, tá bom? Agora, medicina integrativa é exclusividade do médico ou da médica, né? Que olha o paciente como um todo e que usa as mais diversas terapias que existam, terapias e diagnósticos, com respaldo científico, mas não necessariamente oficialmente reconhecidas, em benefício do paciente. É isso. A gente sabe que hoje em dia, para algo ser amplamente aceito, reconhecido como oficial, sabe? Muitas vezes passa por conflitos de interesses, passa por não contrariar os interesses da indústria da doença e parte da indústria farmacêutica,
passa por décadas, muitas vezes até que seja aceito, mas não é desculpa para não se usar para o paciente se ele vai se beneficiar daquilo e se tem respaldo científico e bons relatos de uso prático com sucesso, tá bom? O segundo site que define medicina integrativa, ele coloca que medicina integrativa é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde. Sim, para praticar medicina integrativa, você tem que gostar de lidar com pessoas, você tem que gostar de conversar com pessoas, de ouvi-las atentamente, de saber não só quais são suas queixas, mas também seus objetivos e o que pode ser melhorado na saúde delas, orientar prevenção, como eu explico no icaro.med.br/Hipócrates, tá? E priorizar uma boa relação com o seu paciente. Então, o médico que só vive de consultas de 5 a 10 minutos, que não está muito interessado em ouvir o paciente, está mais interessado em ficar no seu computador, tá? Processando dados, ver exames e mal olhar para a cara do paciente, esse médico não pratica medicina integrativa. Pode ser um bom médico, pode ser um bom médico na sua especialidade de base, mas não pratica medicina integrativa, porque é fundamental priorizar uma boa relação entre o médico e o paciente. Outra definição é a definição de medicina integrativa como uma medicina que permite que o paciente viva mais com mais saúde. Sim, esse é o objetivo de toda a medicina, é usar todos os conhecimentos, tá inclusive no Código de Ética Médica, tá bom? Que o médico se obriga a usar todos os conhecimentos disponíveis e com respaldo técnico, científico e prático que possam fazer bem para o paciente, ok? Então, a medicina integrativa, claro que vai ter como um dos seus fins, um dos seus objetivos, fazer com que o paciente viva mais com mais qualidade de vida, é claro, ok? Aí, um outro site fala em inovação, sim. Para fazer medicina integrativa, o médico tem que estar antenado, não só com conhecimentos antigos que sejam bons para o paciente, conhecimentos milenares, sabe? Como chás, talvez um pouco de medicina chinesa. Cada médico vai escolher o conjunto de informações que ele vai usar com o seu paciente, tá bom? Talvez homeopatia, talvez ortomolecular, talvez nutrologia, talvez nutrição, tem médicos que estudam muito dessa área também, tá? Talvez se integrar a bons profissionais de saúde para poder oferecer o melhor para o paciente, mas com certeza ele tem que estar antenado com o que sai de mais novo também, incluindo tecnologia de estudos de substâncias e tudo, para sempre usar o melhor pelo seu paciente. E sempre integrando corpo, mente, espírito e vendo as relações sociais do paciente, porque tudo isso afeta. Eu ensino isso no icaro.med.br/4 pilares, tá bom? Um outro site deixa claro que a medicina integrativa ela está ganhando cada vez mais espaço no sistema público e privado do país, em todo o mundo ocidental, ok? E aí, o que acontece? Medicina integrativa não necessariamente é uma medicina cara, é uma medicina que você vai pagar os tubos de dinheiro, vai ter que fazer um monte de soroterapia cara ou de procedimentos complexos. Não! A base da medicina integrativa é ensinar para o paciente como prevenir e como ele se cuidar melhor. E quando o paciente faz isso, você constrói em cima disso, prescrevendo ou indicando os suplementos, os tratamentos e os remédios e hormônios quando necessário, porque se usa alopatia também para o paciente quando necessário na medicina integrativa, tá? Para que o paciente fique melhor. Então, essa história de pegar e achar que medicina integrativa necessariamente significa que você vai pagar uma consulta cara ou um tratamento extremamente caro, isso não é verdade, tá? Não procede para a maioria dos casos. Agora, tem médicos que vão utilizar um conjunto de ferramentas que vai ser um conjunto de ferramentas um pouco mais caro, tá? Para o médico, para o paciente, mas não necessariamente isso significa que só se faça medicina integrativa prescrevendo um monte de substâncias e tratamentos caros. Agora, tem paciente que chega para consultar, e como a consulta de medicina integrativa costuma ser uma consulta bem demorada, tem vários pacientes que chegam para consultar
com um monte de hábito de vida ruim, um monte de carência, um monte de necessidade de desintoxicação, e nem sempre o paciente quer melhorar os hábitos de vida como deveria, ou melhora pouco, devagar. Então as carências precisam ser supridas e o paciente desintoxicado. Isso pode custar um pouco mais caro porque o paciente chega com mais demandas, mas não necessariamente isso é obrigatório. Eu sempre falo para os meus pacientes em consultório, quanto mais o paciente participar do processo dele e melhorar os hábitos de vida, água regularmente, respirar direito regularmente, meditar, dormir direito, alimentar-se direito, exercitar-se direito, gerenciar o estresse, pegar sol regularmente, cuidar da mente, do espírito, de relações sociais, mais barato fica o tratamento do paciente. Mas como muitas vezes isso dá trabalho, muitas pessoas resolvem taxar a medicina integrativa de uma coisa para poucos. Não é. É para todo mundo. Mas como dá trabalho mudar hábitos de vida, mudar condutas, muitas pessoas preferem se esconder atrás desses rótulos e rechaçar. Porque para algumas pessoas, convenhamos, gente, a vida é viver cada dia com o que aparecer, o que lembrar que tem que fazer, e quando adoece é que a pessoa vai lembrar de saúde, vai no médico, quer um remedinho para ela continuar vivendo do jeito que ela vivia antes. Para essas pessoas ainda não é a medicina integrativa, que vai ser uma medicina completa e que vai confrontar a pessoa, a medicina integrativa de verdade. Vai confrontar a pessoa com o que ela precisa melhorar. O médico integrativo de verdade vai dizer para a pessoa claramente o que ela precisa melhorar, vai dar os caminhos para isso, e muitas pessoas vão fazer, outras não. Ok? Então vai da escolha de cada um, tá? E o último site aqui que eu achei interessante, ele fala que a medicina integrativa fala muito do gerenciamento do estresse e que ela é ensinada em universidades no mundo inteiro. Infelizmente no Brasil ainda não é. E vários colegas têm preconceito com ela, mas eu tenho certeza que quando for ensinada e priorizada, vai mudar os rumos da formação médica e de como os médicos têm saído da faculdade no país. Tá bom? Então vamos falar de alguns diferenciais da medicina integrativa? Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar físico, mental, social e a gente pode acrescentar o espiritual também, que está cada vez mais em voga. Então, saúde integrativa é você voltar a olhar para todos esses pilares, tá? Vou olhar para o corpo como o principal que está precisando ser curado, que o paciente procura o médico principalmente para tratar do seu corpo, tá bom? Ou para melhorar seu corpo, mas entendendo que o corpo sofre influências de mente, de espírito e relações sociais e o corpo influencia tudo isso. Tá tudo junto. Essa medicina que não contempla esses 4 pilares é uma medicina que não tem como existir por muito tempo e que eu acredito que em breve será substituída em parte por computadores que podem pegar os manuais, ouvir o paciente e chegar às hipóteses diagnósticas possíveis, ainda apresentando ao paciente as possibilidades. Se for só para fazer isso, eu acredito que esse tipo de médico esteja sim com os dias contados. Agora, aquele médico que trata bem o paciente, que olha nos olhos, que faz uma consulta mais demorada, mais detalhada, que aborda mente, espírito, relações sociais, que dá dicas disso, que ouve o paciente de forma compreensiva, que entende o momento do paciente, que dá para ele as prioridades do que ele tem que fazer para cada momento de vida, esse nunca poderá ser substituído por uma máquina, ok? Então o meu aviso para os colegas médicos que acham que a medicina está ameaçada, essa medicina que eu falei, automática, de só associar sintomas para chegar a um diagnóstico e o tratamento que está no livrinho, essa está com os dias contados. Quem faz só isso precisa se reinventar. Agora, quem pratica medicina integrativa, na minha opinião, está um passo à frente e nunca vai conseguir ser substituído. Como Deepak Chopra fala bem disso, sabe? Como o Vitor Sorrentino fala muito bem disso, como Thierry Hertog fala muito bem disso, Dr. Frank Schellenberger, Dr. David Brownstein, Dr. Mercolat, Dr. Laí Ribeiro e vários outros que falam de medicina integrativa há muito tempo. Eu, por exemplo, falo de medicina integrativa e pratico medicina integrativa em consultório, não é uma especialidade médica reconhecida, deixando claro, tá bom? Mas é uma área de valor técnico reconhecido no mundo inteiro, tá? Mas que praticam isso há muito tempo. Eu pratico há 15 anos, ok? Então, medicina integrativa é uma forma de trabalhar, é um conceito, é uma filosofia, onde o profissional de saúde vai muito além de doenças e remédios e vai para compreender o paciente e ajudá-lo a se entender
e a ensinar o passo a passo que ele tenha que fazer para melhorar, olhando mente, corpo, espírito e relações sociais. Então não só tratá-lo segmentadamente, às vezes você tem que dar uma atenção maior para um segmento do corpo do paciente, mas não dá para ficar só nisso, tá certo? É uma medicina realmente interessada no paciente e mais efetiva para a saúde, na minha opinião, tá bom? É difícil manter-se saudável, a gente sabe disso no mundo de hoje em dia, mas vai ser cada vez mais difícil para quem achar que saúde é só quando você adoecer procurar um remedinho. Ou então, ficar somando remedinhos e tratamentos, toda vez que você vai no médico ele passa um remedinho, você vai terminar a vida pouco saudável, com a farmacinha da sua casa cheia de remédios, cheio de efeitos colaterais e outros sintomas e não saudável, ok? Então cuidar da saúde necessariamente é um conceito holístico como um todo e integral, isso não é místico, é holístico como um todo, tá? Então assim, a medicina convencional, que é a medicina mais ensinada nas faculdades, ela quase não contempla hábitos saudáveis de vida, tá? A gente não tem uma matéria para ensinar isso, e hoje em dia, que eu saiba, não tem nem aula sobre hábitos saudáveis de vida, o que eu acho um grande erro. A gente praticamente não tem aulas que abordem a importância de mente, espírito e relações sociais, e aí fica difícil do médico entender, valorizar e falar bem de medicina integrativa, porque vai acabar afrontando os conceitos que ele trouxe da faculdade. Ok? Então, o que tem o básico de medicina integrativa? Ela procura analisar todos os sinais e sintomas do paciente, mesmo aqueles que o paciente não dá tanta importância, que o médico tem que puxar, garimpar na consulta, através de questionários completos, através de questionamentos que às vezes o paciente fala, para que esse cara tá me perguntando esse tipo de coisa, sabe? E prestar atenção no paciente, como ele senta, como ele respira, como ele reage às coisas, as histórias de vida do paciente, ao mental do paciente, como ele reage ao estresse, como ele responde ao estresse, se ele está bem com a espiritualidade ou não, se ele está bem com as relações sociais, com a família, sabe? Se ele se sente realizado ou não, se não se sente por quê? Porque tudo isso é importante nas consultas de medicina integrativa. Às vezes não dá tempo de fazer tudo isso na primeira, mas você faz na segunda, na terceira e complementa o processo, tá? O profissional de medicina integrativa, na maioria das vezes, ele vai além das formas convencionais de diagnóstico e tratamento, tá certo? Porque não dá para você ficar só com um pedaço de papel de exames, com chapa de exames e com conjuntos de doenças que sejam os mais exuberantes relatados pelo paciente. O médico de medicina integrativa, ele é um garimpeiro, ele vai garimpar informações do paciente até em áreas que o paciente nem imagina, sabe? Muitos usam o formato da língua do paciente, como está a língua do paciente, como é que estão as fezes do paciente, sabe? Se o paciente tem intolerâncias e alergias ou coisas que façam mal, como é que está a família do paciente agora e quais são as tendências genéticas ou doenças que manifestou, como é que estão as relações com a família, sabe? Vai para exames muitas vezes que são fora do convencional, mas respaldados cientificamente. Então, gente, um médico de medicina integrativa, na minha humilde opinião, ele vai além, tá bom? O médico de medicina integrativa, ele não objetiva só que o paciente ele seja curado do que está incomodando naquele momento, ou controle melhor aquele sintoma ou aqueles sintomas e doenças que estão incomodando no momento. Ele quer que o paciente viva melhor daí para frente. Daí a importância fundamental do médico que realmente pratica medicina integrativa focar em prevenção também. E ensinar o paciente a viver melhor daí para frente, independente também dos sinais e sintomas que ele relatou na consulta, tá? E o principal que eu acho numa consulta de medicina integrativa, o profissional de medicina integrativa, ele demonstra, ensina, pratica e promove, acompanha, incentiva que o paciente melhore seus hábitos de vida, que é o que está lá detalhado no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/saúde, tá bom? Para o médico de medicina integrativa, cada sinal ou sintoma relatado é importante. Pode não ser tão considerado no momento inicial, que o paciente tenha outros focos, tá? Ou vai ser considerado porque o paciente não vê uma relação daquilo com o todo, mas muitas vezes pode ter relação, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês. O paciente que tem uma sinusite de repetição,
mas que se entope de carboidratos no dia a dia, todo dia, de porqueiras alimentares. Gente, esse paciente pode ser que ele nem dê atenção para o fato dele se entupir de leite, de carboidratos, de glúten no dia a dia, mas, quando você faz isso, a mucosa intestinal vai estar atacada cronicamente. E quando a mucosa intestinal é atacada cronicamente, ela acaba sinalizando através de moléculas químicas, substâncias químicas, que tem uma inflamação lá, e as outras mucosas do organismo podem ficar bem inflamadas, reativas. E aí, o que acontece? A sinusite é um processo de mucosa dos seios da face. Aí o paciente não vê relação, mas para o médico de medicina integrativa, ele vai lá e fala, olha, pode ser que o que esteja piorando, causando sempre o retorno dessa sinusite ou que não vai embora, seja a sua comida. E o paciente fala, como assim? E quando explica, o paciente vê. Então, o médico de medicina integrativa, na minha opinião, tem que enxergar além, tá bom? E lembrando que todo médico de medicina integrativa, quando necessário, vai usar um remédio alopático, sim. Pode ser que seja necessário, por curtos períodos de tempo, usar um analgésico, usar um anti-inflamatório, usar um antibiótico, usar um corticoide, sabe? Usar um antidepressivo, mas por curtos períodos de tempo. Que quando se trata as causas, muitas vezes o remédio se torna desnecessário ou pouco necessário ou por pouco tempo, tá bom? Mas o intuito básico do médico de medicina integrativa, básico, é não só restaurar a saúde, é fortalecê-la para o paciente envelhecer com mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar e adoecer menos no futuro. Tá certo? Isso é muito importante. E assim, é fundamental que o médico de medicina integrativa foque mais em saúde do que em doença. Vai abordar a saúde, vai ajudar o paciente nas queixas dele, mas vai ensinar o paciente a focar mais e a ter mais saúde para o futuro. Ok? Isso é fundamental para o médico de medicina integrativa. Então, assim, você vai ver que alguns médicos de medicina integrativa, eles vão usar ozonioterapia, outros vão usar termografia, que é o diagnóstico através de câmeras de infravermelho, outros vão usar o BioWell, que é um leitor biométrico, tá? De leitura de parâmetros, outros vão usar diagnóstico por biorressonância, outros vão usar tratamentos através de tecnologia HIFE, tá certo? Que é de frequência, outros vão usar tratamentos baseados em Reiki, em acupuntura, em medicina chinesa, em homeopatia, em ortomolecular. Então, assim, o médico que trabalha com medicina integrativa, ele vai usar, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, várias coisas que podem parecer não convencionais para o paciente comum, mas que sempre vão ter respaldo científico e vão ter eficácia comprovada. É questão de você perguntar para o médico, doutor, tem estudos disso aí? Tem. Todo médico sério de medicina integrativa tem. Vai ter estudos que vai poder mostrar para você sobre o que ele faz, tá? E por que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês? Primeiro, tem muita gente que nem sabe o que é medicina integrativa e aí não sabe que tem essa opção, sabe? Que pode ser barata ou não, depende de quão estragado, digamos assim, o paciente chega, tá? Ou do quanto os profissionais de saúde vão usar de terapias para o paciente, tá bom? Cada profissional tem o seu set de conhecimento e de ferramentas diagnósticas e terapêuticas que vai usar. Agora, o profissional de medicina integrativa tem que saber conversar com o paciente, demonstrar a importância, a efetividade, a necessidade do que prescreve e saber ter um bate-bola com o paciente do que o paciente tem condições ou não de pagar, de fazer, de entender, de praticar no dia a dia, para poder chegar no meio termo entre o que o paciente precisa e o que ele possa fazer. Tá bom? Não é uma especialidade médica, como eu falei para vocês, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas tem gente por aí que agora sabe que falar que faz medicina integrativa dá dinheiro, porque muitos pacientes vão procurar. E tem muita gente aí que realmente sabe o que está fazendo quando divulga que faz medicina integrativa. Mas tem muito aventureiro, tem gente que está usando isso para vender um monte de tratamento. Por exemplo, eu conheço profissionais no Brasil inteiro que cobram uma consulta mega barata, falam que fazem integrativa e quando você vai ver, a consulta é mega barata, mas você sai de lá com um monte de procedimento diagnóstico caro, um monte de tratamento caro, um monte de soro
que me parecem, quando eu pego alguns protocolos, não tão necessários, ou que o paciente não tem como fazer, e o paciente sai sem alternativa, ou faz aquilo, ou não tem tratamento. Descobre que o barato acaba saindo caro, porque ou vai ter que fazer, porque confiou naquele, certo? Ou não vai conseguir fazer e se sente frustrado. Então, medicina integrativa não significa, não é sinônimo de medicina cara, tá bom? Principalmente se o médico realmente faz integrativo e consegue conversar com você e chegar no meio termo. Muitas vezes é possível meio termo, muitas vezes não, porque o paciente vai precisar de algumas coisas que têm o seu valor, tá? Medicina integrativa não necessariamente significa medicina natural, por mais que a maioria dos bons praticantes de medicina integrativa, eles tenham a tendência a usar mais uma medicina que seja mais natural e mais focada em hábitos saudáveis de vida, em suplementos, em coisas mais naturais, ok? Mas não é uma obrigatoriedade isso, porque cada paciente tem as suas necessidades. E muitas vezes você pega o paciente, ele precisa de vários remédios para você controlar o caso agudo melhor e dar um pouco mais de qualidade de vida para o paciente, às vezes energia, motivação, alívio para ele poder fazer o necessário e rodar a roda da vida dele e melhorar efetivamente, tá? E assim, medicina funcional não é a mesma coisa que integrativa, nem medicina holística, nem medicina natural, nem medicina quântica, nem medicina anti-aging. Isso são coisas diferentes que o médico integrativo pode usar, são áreas de conhecimento, não são nem áreas da medicina, são áreas do conhecimento que o médico integrativo pode usar em benefício do paciente, sim, tá? Mas não necessariamente são sinônimos ou todo médico de medicina integrativa vai usar tudo isso. Cada médico tem o seu arsenal terapêutico e diagnóstico e cabe a ele explicar para você claramente o que ele vai usar em teu benefício, tá bom? Então, gente, qual que é a minha dica para você? Vá lá no icaro.med.br/medicina integrativa, tá bom? E você vai ter mais dados para poder conhecer melhor, certo? E para poder decidir se você, poxa, eu quero ver isso aí com mais detalhe, quero procurar um médico que faça isso ou não, forme seu próprio conceito. Aqui eu passei a minha opinião embasada para vocês, tá? Procure sobre o que é a medicina integrativa, procure principalmente em sites fora do Brasil, que tem menos preconceito e medo de falar disso, tá certo? Eu dou indicações de profissionais de saúde que eu acho que fazem medicina integrativa, alguns fazem muito bem. Então lá no icaro.med.br/indicações. A base da medicina integrativa está no icaro.med.br/Hipócrates, na minha opinião, e principalmente no icaro.med.br/saúde, tá certo? Essa base eu coloquei lá gratuitamente para vocês. Você pode encontrar os meus livros também, que falam sobre isso, o Manual da Saúde Definitiva, tá? Que está nas principais livrarias, é o meu livro de 2018, e o 11 Hábitos em 11 Semanas, que fala a base da medicina integrativa, na minha opinião, tá bom? Você encontra em audiolivro, em algumas livrarias também, mas mais em audiolivro narrado para vocês comprarem, no Apple Store, Amazon, Kindle, tem para várias plataformas, tá bom? Google Play Store, se eu não me engano. Agora, se você estudar, você vai ver que medicina integrativa, e você tem que estudar, tem que ser o maior interessado pela sua saúde, você vai ver que possivelmente consultar com o médico integrativo em algum momento da sua vida, é a minha opinião, pode dar um diferencial de acompanhamento de saúde e de mais bem-estar e resultados e qualidade de vida que talvez você não tenha obtido até o momento. Tá bom? Como eu já disse, meu nome é Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, minhas redes sociais são instagram.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves, youtube.com/drIcaroalves. A base de tudo que eu falei está no icaro.med.br/saúde, tá? E eu espero ter contato com vocês daqui para frente através de lá. Se você quiser participar do grupo bem fechado de saúde que eu vou fazer em breve, para poder ajudar na saúde de pessoas de todo mundo, tá certo? Caso você não queira vir consultar comigo aqui em Brasília, mande um e-mail dizendo do seu interesse para o icaro.aa@gmail.com, tá certo? Eu estou formando o grupo. E em breve eu devo começar grupos de acompanhamento para ajudar as pessoas a terem uma saúde integrativa melhor, tá bom? Não são consultas à distância, tá certo? Que eu não posso fazer, nenhum médico pode fazer exclusivamente à distância no território brasileiro, mas a ideia é ajudar mais as pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.